Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui pelo Centro de Estudos Presbiteriano, juntamente com o Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, e ministrar um curso de Introdução ao Novo Testamento. Hoje, a nossa terceira aula, Introdução ao Evangelho de Marcos. Meu nome é João França, você já nos conhece, e se não conhece o conteúdo do canal, mergulha, pesquisa, compartilha o conteúdo que aqui está presente. Este curso é um curso que é ministrado para a Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Riachão do Jacuípe, na cidade onde eu sou ministro da Palavra e dos Sacramentos atualmente, ok? Esse curso é um curso introdutório, não é um curso que mergulha em cada detalhe, em cada característica dos livros do Novo Testamento, mas é um curso que é básico, introdutório, para que você tenha acesso à informação e, por si mesmo, seja despertado a procurar mais sobre os conteúdos que são ministrados aqui neste curso, ok? Esse é o primeiro curso sequenciado nesta igreja do Novo Testamento, sobre o Novo Testamento. Nós discutimos o Novo Testamento em nossa igreja através das exposições bíblicas que são feitas dominicalmente na igreja, à noite, Novo Testamento, e também o Antigo Testamento na parte da manhã, no culto pela manhã, ok? Esse é um curso que vai te ajudar a compreender melhor a Palavra de Deus. Se você gostar do conteúdo, você compartilha, dá o seu gostei, o seu não gostei, para que o conteúdo seja visto pelo algoritmo do YouTube como relevante e assim possamos levar o Evangelho a mais pessoas. Muito bem. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Você pode dizer assim, peraí, pastor, como é que é o primeiro evangelho? Mas quando eu abro a Bíblia, está lá o Evangelho de Mateus. Então, a ordem é basicamente essa. As pessoas geralmente têm essa ideia. Se você ainda não viu nossa primeira aula deste curso sobre este problema, da relação de Marcos, Mateus e Lucas, o problema sinóptico, volta à primeira aula e depois volta para cá para poder compreender o conteúdo que nós estamos ministrando neste momento, ok? Então, nesse evangelho nós temos uma síntese primária a respeito do ministério de Jesus, ou seja, uma síntese, um resumo primário, porque o Evangelho de Marcos é um evangelho que tem 16 capítulos, é um evangelho curto, e ele é primariamente para ser dinâmico e preciso ao público que ele se destina. Esse também é o que usa o Evangelho de Marcos, o livro de Marcos, é o que usa o termo Evangelho para descrever o seu escrito. Marcos capítulo 1, verso 1 diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele usa o termo Evangelho como um gênero, uma categoria literária, uma categoria de livro. Nessa categoria de livro nós temos exatamente esse princípio mora aí de Evangelho. Nós discutimos isso na nossa primeira aula sobre gêneros literários do Evangelho. O Evangelho como gênero literário, e Marcos ele começa a descrever não a palavra Evangelion, como é a ser compreendida no contexto em que a palavra é usada, que seria boas novas, mas no sentido de um escrito, de um texto escrito. O nome Marcos significa aquele que é guerreiro, ou seja, guerreiro. Então a ideia aqui é exatamente que é um nome que é colocado para descrever o que ele significa. Marcos é um guerreiro em começar uma produção literária sobre o ministério de Jesus, ok? Esse livro é a fonte comum para os evangelhos de Mateus e de Lucas também. Veja a nossa aula 1 desse curso sobre o problema sinóptico. Nós aprendemos naquela aula que Marcos ele é a fonte comum para Mateus e Lucas quando eles concordam entre si e concordam com Marcos. Então esse é o primeiro pontapé inicial para explicar a harmonia dos evangelhos naquilo que eles estão combinando. Mas também há divergências nessa questão do evangelho que você vai perceber ao longo do nosso curso, ok? Na primeira aula que nós discutimos esse problema, nós pincelamos sobre isso nessas divergências e nessas semelhanças. A autoria do livro. Bem, a autoria do livro é atribuída ao jovem João Marcos. E João Marcos ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia como sendo o filho de uma mulher chamada Maria.
E alguns desavisados eles acabam tomando a ideia de que Marcos seja um dos meios-irmãos de Jesus, porque ele era filho de uma mulher chamada Maria. Geralmente se supõe que essa Maria, quando alguém argumenta dessa maneira, seja a mãe de Jesus. Mas é bom lembrar que havia várias Marias que seguiam a Jesus naquele primeiro momento do Evangelho. Então você vai ter essa perspectiva bíblica bem estabelecida. Atos capítulo 12, verso 12, vai chamar a mãe de Marcos de Maria, ou seja, uma Maria, cuja casa estava sendo usada como um lugar para os crentes se reunirem e orarem. E aqui é importante a gente estabelecer nesse princípio maior que coloca aqui, né? A gente olha para a Escritura e a história da revelação bíblica quando a igreja em Atos dos Apóstolos começou a se reunir nas casas. Veja, era uma igreja que cultuava a Deus nas casas, partiam pão, divulgavam o Evangelho. Era uma igreja unida. E nesse contexto você vê aí a casa de Maria sendo aberta para receber a igreja de Jesus. Mais tarde, esse Marcos ele é mencionado como um companheiro de Barnabé e Paulo durante as suas viagens, como nós vemos em Atos 12, verso 25. Lucas ele faz questão de frisar isso no seu texto. João Marcos também era primo de Barnabé, conforme nós lemos em Colossenses 4, verso 10, quando Paulo menciona ele ali na prisão que ele está em Roma. Ele diz que só alguns estão com ele, entre eles está o João Marcos, que ele coloca, né? Ele localiza, ele identifica, por assim dizer, esse João Marcos, que é o primo de Barnabé. Algumas traduções traduzem a palavra primo aqui como a palavra sobrinho. Eu não vou entrar nessa discussão, porque não vejo necessidade, mas o termo grego ele é usado para descrever a ideia de primo, ok? Ele é primo de Barnabé nesse sentido, como nós temos. Um outro detalhe importante é o que você vai ver agora. João Marcos ele foi um ajudante na primeira viagem missionária de Paulo e de Barnabé. Atos 13, verso 5 menciona o fato. No entanto, este João Marcos não ficou durante toda a viagem programada por Paulo no seu empreendimento missionário. João Marcos acaba abandonando Paulo e Barnabé na Panfilha e largou a obra, como nós vemos em Atos 15, verso 38. A Bíblia não nos diz por que Marcos fez isso, mas a sua partida se deu logo após um tempo quase que infrutífero na cidade de Chipre, como o próprio texto de Atos, capítulo 13, versos de 4 a 12, menciona. Algumas especulações são levantadas sobre o abandono de João Marcos do trabalho missionário. A primeira especulação, talvez ele tenha sentido saudades de casa, da mãe, quisesse voltar para cuidar da mãe. Talvez fosse o filho mais velho, tinha que ter a responsabilidade de cuidar da mãe. Outros entendem que ele tenha de fato visto, né, a necessidade de se preparar mais, que aquilo não era o que ele queria naquele primeiro momento, e ele decide voltar para a sua parentela. E o outro pressupõe de que, por não ver o crescimento da igreja ali em Chipre, por não ver o desenvolvimento da igreja ali naquele momento, um período quase que não tinha conversões, ele não se viu vocacionado e decidiu voltar para a sua parentela. O fato curioso é que no capítulo 4 de Colossenses, verso 10, Paulo está lá está preso lá em Roma por pregar o Evangelho, por ensinar o Evangelho, e ele está esperando a sentença de morte dele. E ele no capítulo 4 de Colossenses menciona que muita gente abandonou a ele. Mas havia alguém que não havia abandonado a ele. Lucas e Marcos são mencionados nessa ocasião. Curioso que essa ocasião se dá 10 anos depois dessa briga, porque Paulo e Barnabé brigaram por causa de João Marcos, quando Paulo se organiza para a segunda viagem missionária e quer levar Barnabé. Barnabé, por sua vez, quer levar João Marcos. Paulo diz que não vai levar João Marcos porque ele abandonou a gente na primeira viagem, tudo. E acontece uma discussão e as equipes missionárias se separam. E 10 anos depois, aí você tem 10 anos depois, João Marcos está com Paulo, aonde? Em Roma. Ou seja, eles se reconciliaram, eles voltaram, eles tiveram agora o espírito cristão de comunhão, de trabalharem novamente unidos em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é uma grande lição para nós. Às vezes nós temos discordância em algum aspecto na igreja, em alguma situação na igreja, e às vezes isso cria algumas ranhuras, né, nos relacionamentos,
Mas o fato é que quando a gente amadurece, quando a gente cresce, quando a gente desenvolve o espírito cristão e a fé cristã, nós acabamos de alguma forma entendendo a necessidade de lutar e caminhar unido pelo reino e por causa do reino e para o reino, né? Então é exatamente isso que nós temos aqui na vida de João Marcos, ok? É uma grande lição que a gente aprende. A data e a ocasião. Veja, esse evangelho ele foi escrito por volta do ano 60, né? Um pouco mais recuado, lógico. Mas é provável que tenha sido escrito bem antes dessa data, uma vez que o próprio Mateus e Lucas, eles dependeram de Marcos para produzir os seus escritos. Então, veja, se Mateus e Lucas produzem os seus evangelhos antes de 70, então, provavelmente Marcos, como é o primeiro evangelho a circular, por assim dizer, ele certamente foi escrito bem antes de 60. Então, esse documento foi escrito por Marcos mediante a pregação de Pedro. Tanto é que a história da igreja vai dizer que Marcos ele foi o intérprete de Pedro. Ou seja, Pedro pregou, Pedro ensinou, alguns remontam à primeira pregação de Pedro, a pregação lá em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, e naquele momento em que Pedro prega a palavra, o Evangelho da graça de Deus, ele certamente o faz, confiando na graça do Senhor. Então Marcos vai e começa a transcrever, a partir do que ele ouviu de Pedro, a obra do Mestre, né? A obra de Jesus, o trabalho de Jesus. Então ele está ali associado a Pedro, né? Uma questão que é bem interessante para a gente estudar, eu acho que vou incluir no nosso curso, né? Na verdade vai estar num outro curso, não nesse curso, mas no outro curso, de bibliologia. Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão canônica, né? E na questão canônica, o critério de um texto pertencer ao documento bíblico, né, a Bíblia Sagrada, um documento ser incluído na Bíblia Sagrada, havia vários critérios. O primeiro critério é o critério da apostolicidade, ou seja, se o documento foi escrito por um apóstolo ou ligado a um apóstolo. Nesse caso, Marcos é escrito não por um apóstolo, porque Marcos não era apóstolo, mas é escrito por alguém associado a um apóstolo. Marcos ele estava associado a Pedro e por isso o seu documento entra no cânon sagrado. Ok? Isso é uma aula bem interessante. No futuro nós vamos desenvolver aqui para a nossa igreja esse curso de bibliologia. Ok? Os destinatários, para quem Marcos escreve e qual o propósito, né? Veja, o Evangelho de Marcos tem como objetivo, como propósito, ensinar sobre Cristo. Então o objetivo é ensinar sobre Cristo, mas a quem? Aos cristãos gentílicos de Roma. Como é que você chega a essa conclusão? Como é que você chegou a esse ponto, pastor João França? É porque me parece, ao longo de toda a estrutura, claro que Marcos ele escreve a gentios, pela tradução que ele faz de expressões aramaicas que não havia necessidade de fazê-las, se o público originário seja os judeus. Lembremos que os judeus, naquele momento, na fala entre eles falavam aramaico. Na fala que era feita na sinagoga, a leitura bíblica era o hebraico bíblico, a língua religiosa do povo. E para a relação comercial, era usado o grego para a relação comercial. E para a relação com o Império Romano, usava-se o latim. Por isso que quando você vai ter lá na crucificação de Jesus, aquela plaquinha lá com vários idiomas dizendo que Jesus é o rei dos judeus, né? Então, latim, aramaico e grego, né? Eram as línguas que estavam ali presentes naquele contexto, né? Então, é exatamente isso. Ele decide traduzir essas expressões aramaicas, também pela explicação que ele dá a costumes tipicamente judaicos, não tem necessidade de explicar para o judeu aquilo que o judeu sabia, né? Então ele escreve para alguém que não é judeu, para um público gentílico, tal como lavar as mãos como lavar a mão antes de comer. E eu digo que é gentios em Roma porque provavelmente Marcos tem escrito o seu evangelho a partir de uma perspectiva daquilo que ele vê no crescimento do império e do avanço do evangelho que se dá no Império Romano, ok? Aí esse costume aí de lavar as mãos você vê lá em Marcos capítulo 7, versos de 3 até o verso
4. Agora chegamos ao esboço sintético e resumido do livro, né? A pregação para o ministério público de Jesus começa lá em Marcos 1, né? A preparação para o ministério público de Jesus, perdão. Também o ministério de Cristo na Galileia, Marcos de 2 a 9. Eu diria que é o bloco maior que nós temos do Evangelho de Marcos, né? De 2 a 9, é o bloco maior. Ele se concentra no ministério de Jesus na Galileia. Também ele vai falar do ministério de Jesus na Pérea, Marcos 10, é um capítulo só. Depois ele desenvolve uma narrativa sobre o ministério de Jesus em Jerusalém, Marcos de 11 a 13, também é um capítulo, um bloco significativo, né? Ele vai falar sobre o ministério de Jesus em Jerusalém. E por fim, ele vai falar da paixão e ressurreição de Cristo, versos 14 a 16. Então esse é o bloco que nós temos da ressurreição, da paixão e ressurreição de Cristo. Essas 5 estruturas você lê com tranquilidade no Evangelho de Marcos. E a teologia de Marcos? Marcos tem alguma teologia para nos ensinar, para nos apresentar, para nos colocar frente a frente? Essa é uma questão muito interessante, porque pessoas que acreditam que os evangelhos não têm nada de teologia. Na verdade, há muita teologia nos evangelhos. Os evangelhos são bem mais teológicos, por assim dizê-lo, do que as cartas próprias de Paulo. Paulo ele é eminentemente teólogo, um professor de teologia muito profícuo, mas os evangelhos também não ficam atrás. Eles produzem teologia a partir da perspectiva teológica dos autores. Em Marcos nós encontramos um esboço bastante sintético de sua teologia, o que nos ajuda na compreensão da mensagem que o livro traz, né? O livro é um livro riquíssimo para você explorar, um livro maravilhoso, é um livro que a igreja precisa conhecê-lo. Então, os tópicos são os seguintes que você vê, né? Jesus, o Filho de Deus. Como é que você vê isso? Você vê ele apresenta Jesus, o Filho de Deus, em Marcos 1:1, o Filho amado, Marcos 1:11, o Santo de Deus, Marcos 1:24, o Filho de Deus, Marcos 3:11, Jesus, o Filho do Altíssimo, Marcos 5:7, Cristo, Marcos 8:29, Filho amado, Marcos 9:7, o Messias, o Filho do Deus bendito, Marcos 14:61, o Filho do Homem, Marcos 14:62, o Filho de Deus, Marcos 15:39. Então, ele tem uma teologia centrada na pessoa de Jesus como Filho de Deus. Isso é importante, importantíssimo, porque ele quer apresentar ao mundo gentílico que Jesus ele não é somente o Messias prometido, mas ele é o Filho de Deus. E se contrapunha à ideia romana de que César era o Filho de Deus na Terra, né? Isso é interessante. Ainda também, o outro tema que ocupa a mente de Marcos é o reino de Deus, né? Lembra que eu falei isso lá no começo, na nossa primeira aula, quando a gente vai falar sobre as características do presente no gênero literário evangelho, né? Você vai encontrar a centralidade de Jesus, como nós vemos em Marcos aqui, Cristo é central, e temos o reino de Deus como a complemento dessa centralidade, né? Então, o reino de Deus também na teologia de Marcos. A teologia de Marcos dá muita atenção ao reino de Deus, né? Reino de Deus e evangelho estão ligados na estrutura do texto proposto por Marcos. O reino traz uma nova dimensão à existência do homem, desvenda uma nova vida, premente para hoje e também para o futuro, atua na história, enquanto a lei de imanência não permite especular sobre a data do seu estabelecimento definitivo. Então, você vai ter lá Marcos 9, verso 1, Marcos 13, versos de 30 a 32. Esses dois textos nos colocam frente a frente com a temática do reino de Deus como algo central à vida do povo de Deus dentro da perspectiva de Marcos. Então, a teologia de Marcos está voltada para esta verdade, ok? Muito bem. Concluindo a nossa aula de hoje no Evangelho de Marcos, é que o Evangelho de Marcos, como o primeiro a ser escrito, mostra a dinâmica do ministério de Jesus Cristo neste mundo. Como o Senhor soberano deste universo, ele apresenta Cristo como o Filho de Deus e como aquele que traz o reino de Deus ao mundo, ou tem a sua mensagem vinculada ao reino de Deus.
Que Deus abençoe você. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que alguém vai ser edificado com esse conteúdo, compartilha, divulga, passa adiante. Se você ainda não é inscrito nesse canal, caiu de paraquedas no YouTube, encontrou esse canal, te inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque você vai aprender muito sobre o Evangelho da Graça de Deus. Bom, Deus abençoe, nos vemos na nossa próxima aula.